Olá, está começando o Alesp Cidadania. Eu sou Jeremias Gomes. Nessa edição a gente vai falar sobre a importância da defesa do meio ambiente em nosso estado e também numa área que está sendo ameaçada por degradações que comprometem a fauna e a flora e ameaçam espécies nativas e prejudicam a qualidade do ar e da água. A gente está falando da região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Vamos receber agora, então, Adriana Abelhão, ambientalista, jornalista, educadora e presidente da Associação de Defesa do Meio Ambiente. Tudo bem com você, Adriana? Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui. Agradeço a oportunidade, agradeço também a Carlos Gianazzi. Muito obrigada à TV Alesp. A gente que agradece muito, é sempre bom ter um ambientalista, porque eu tenho muitas dúvidas. Deputado, que bom mais uma vez recebê-lo aqui em recesso, mas atuante e trazendo aqui os convidados. Muito obrigado. Obrigado, Jeremias, e dizer que é uma honra poder receber aqui na TV Alesp a Adriana Abelhão, que é uma militante, defensora do meio ambiente, é uma jornalista, uma pessoa que atua muito, não só na região de Itapecerica da Serra, defendendo ali a fauna e a flora, né, fazendo denúncias gravíssimas contra a degradação ambiental de empresas, enfim, de governos que se omitem, mas, sobretudo, ela também tem uma participação mais geral na questão ambiental, ela faz o questionamento do aquecimento global, das causas estruturais da degradação ambiental do Brasil e do mundo. Então, é uma honra. Muito obrigado pela sua presença, Obrigada, Adriana, aqui na TV Alesp. Você sabe, deputado, que eu estava vendo esses dias, achei super interessante, eu sempre repito aqui em outros programas, quando fala de ambientalismo, um grãozinho lá do deserto do Saara vem parar na Amazônia. E aí o ambientalista dizia assim, olha, você não consegue entender o meio ambiente se você não entender as conexões. E tem muita conexão com o que a gente está vivendo, que é a Covid-19, né? Você faz uma coisa aqui, lá no Canadá, lá na Europa, você tem reflexo. Se eles fazem lá, tem reflexo aqui, né? A gente vive agora, por exemplo, já que o deputado falou que você atua em Itapecerica, mas tem essa visão global, você vê, eu queria que você comentasse um pouco a questão climática, Bahia, né, Minas Gerais, muitos desabrigados. Esse é o momento que a gente está vivendo no início de janeiro de 2022, né? Não dá para falar de meio ambiente sem conexão. Não, né? Com certeza. Todos esses acontecimentos têm mostrado o quanto realmente que a gente está passando por um momento de emergências climáticas, né? O quanto que as mudanças climáticas realmente são uma seriedade, uma coisa concreta hoje no planeta, e o quanto que todas as ações das políticas públicas influenciam, né, para que tudo isso se mitigue ou piore a situação. Então, a gente não pode imaginar que as enchentes que estão acontecendo na Bahia, as mortes que estão acontecendo lá, ou tudo que está acontecendo em Minas Gerais, esse transbordamento de barreiras, de mineradoras, são questões pontuais. Não, elas são consequências mesmo de uma questão concreta, que é o aquecimento global, né? Nós temos aí efetivamente um aumento da temperatura do planeta de 1,5%, né? E esse aquecimento global ocasionado principalmente pelas emissões de gás carbônico, né, da queima de combustíveis fósseis, né, principalmente, aí você diz da conexão, né, principalmente dos países desenvolvidos, né, ditos desenvolvidos, né, ou mais ricos, né, e que influencia todo o planeta. E aqui no Brasil também a consequência do desmatamento intenso que a gente vem assistindo, né, nos últimos anos, principalmente a partir desse governo federal que assumiu, né, e que tem influenciado em toda essa mudança climática no Brasil e com essa conexão no mundo. E aqui no Brasil nós temos uma situação mais difícil. Todos os cientistas dizem que 3 regiões do mundo serão mais afetadas pelas mudanças climáticas, que é o Mediterrâneo, os Estados Unidos e o território brasileiro. Então, os cientistas alertam que esse aquecimento global de 1,5% geral já acontece no nosso território e vai ficar mais agravado se tudo continuar como está. E novas enchentes acontecerão, novos deslizamentos, novas tragédias climáticas, né? Eu queria só perguntar para a Adriana, aproveitando também aqui a presença dela, você acha então importante que haja uma mudança do nosso padrão de consumo, de produção, porque o desmatamento todo tem a ver com o pasto, com a plantação de soja, por exemplo, que tem a ver com o consumo, né, da nossa alimentação. Você entende também que é preciso mudar o padrão de consumo e de produção da nossa sociedade? Sim, a questão da queima de combustíveis fósseis é muito séria, mas essa também, né, a gente sabe que hoje para fazer um bifezinho que chega na nossa mesa, a gente gasta de 15 mil a 20 mil litros de água, né?
Então, toda a destruição das florestas para pastos e para a criação intensiva de gado, de aves também, que você precisa de todo esse território para produzir soja e milho para sustentar essa produção de carne, é o que está destruindo o planeta todo. E é isso que pegou mesmo na Amazônia para nós aqui, né? E toda essa destruição, ela é motivada por essa escolha de consumo, vamos dizer, por esse direcionamento de consumo. E mais uma vez, né, pontuando que a gente tem uma parcela da população de 5% a 10% que é a que consome mesmo todo esses produtos, né, que poderiam estar sendo feitos de uma forma agroecológica, respeitando os ciclos da natureza, a terra, porque isso tudo é um desrespeito com a terra. É um desrespeito com os animais, é um respeito com a água que a gente bebe. A gente vê, infelizmente, aqui no Brasil, agravada essa questão por causa dos agrotóxicos também, né? Mas esse consumo de carne exacerbado não se sustenta mais, não só, né, do consumo de carne, mas também de eletroeletrônicos e de inúmeros itens, né, mesmo do vestuário e tudo mais. Esse consumo, todo esse sistema produtivo, né, que tira da natureza e devolve lixo, devolve resíduo, está nos levando à destruição. Né? Nós não estamos mais modificando a natureza, nós estamos destruindo a natureza. Você acha que a gente vai mostrar caso concreto aqui da cidade de Itapecerica da Serra, que é pertinho de São Paulo, a gente abriu o programa falando sobre isso, mas só para emendar na questão do deputado, o grande embate do ambientalista é o quê? É com a política para, por exemplo, agora a gente acabou de tomar um cafezinho, quando tem um ambientalista perto, fala, pô, estou usando um copinho de plástico. Os canudinhos já foram, aqui no estado de São Paulo também já foram tirados, por exemplo. Mas é um embate político, é uma conscientização da população, é o capitalismo que força com que a gente consuma demais. Qual o lado mais difícil que o ambientalista encontra? Bom, sem dúvida é o sistema mesmo capitalista depredatório, o sistema capitalista em si é que está responsável por essa destruição que nós estamos chegando, né, hoje. E tem que ser questionado mesmo, não há mais como a sobrevivência da humanidade dentro desse sistema capitalista. É uma questão muito defendida, inclusive, pelo ecossocialismo, né? Que é uma vertente que defende que se não houver mesmo uma mudança estrutural na forma de produção, nós chegaremos à extinção. Isso é uma coisa muito séria mesmo. Quando a gente fala sobre o canudinho, ou sobre essas outras questões de consumo, também a gente entende que existe uma questão da educação ambiental muito séria, né? Que precisa ter uma transversalidade para o ser humano saber quem ele é no mundo, quem ele é em relação à natureza, em relação à sua própria existência, quem eu sou e quem é a natureza, porque senão eu não vou respeitar mesmo. Mas as políticas públicas é o item mais importante, e as políticas internacionais, né? A gente assistiu aí a COP26 e a falta de comprometimento de todos os governos para a redução mesmo das emissões de carbono, né, e refrear mesmo essa produção industrial mundial. Né, não há, isso é muito importante. Então, tudo isso conjuntamente. A educação ambiental, a formação do ser humano, que é muito importante, né, na primeira infância principalmente. Né, hoje as crianças estão com déficit de natureza. Elas não pisam no chão, na terra, não veem a árvore, não têm contato com os animais, com os insetos, né, vivem em locais estéreis, né, fechados, e isso está comprometendo o desenvolvimento da humanidade, cognitivo, o desenvolvimento emocional, né, dos seres humanos. Você acha que dá para a gente tentar preservar o que não conhece? Porque eu vou te dar um exemplo. O meu pai, já falecido, ele sentava do meu lado, e eu moro no bairro do Limão. A gente sentou, eu me lembro que ele sentou, ele pegava uma árvore e falava assim, esse aqui é um limoeiro, mas não é muito bom não, esse aqui no Brasil não dá muito, mas em Portugal, aí ele pegava a folha, o chá disso aqui serve para não sei o quê. E a molecada hoje não conhece, né? Como é que a gente vai preservar uma coisa que a gente mal conhece? Exatamente, assim, é uma alienação, né? Uma alienação em relação à natureza, chega tudo empacotado, processado, quer dizer, a criança e as pessoas em geral, mas não conhecem de onde veio aquele produto, é por isso que existe uma aceitação de alimentos que não têm nutrição alguma, que não contribuem nada, né, para a formação física mesmo, né, das crianças e tudo mais. E esse conhecimento com a natureza é incrível de como isso contribui para toda essa preservação, porque se a pessoa não vive, não vivencia, como ela vai proteger se ela não conhece? Então, e quando você fala do limão, né, que não é uma árvore nossa aqui, do nosso bioma, né,
A gente tem que resgatar todos esses alimentos e essas plantas nativas, principalmente aqui, falando agora, né, da região aqui sudoeste de onde a gente trabalha, da Mata Atlântica, que tem a uvaia, por exemplo, a jabuticaba, a goiaba, que é nossa, né, a cabeludinha, né, a pitanga, tantas frutas muito nutritivas, a jussara, né, que é o nosso açaí aqui da Mata Atlântica, que é extremamente nutritivo, né, e que contribui muito para a biodiversidade, para os animais que são disseminadores de sementes e que conseguem reflorestar a floresta por eles mesmos, né. Então, tudo isso, esse conhecimento da nossa flora e da nossa fauna também é muito importante, mas sempre esse foco mesmo de políticas públicas, de políticas educacionais, né? Se a gente tem um governo que acha que o importante não é a árvore, é a mineração, por exemplo, né? A gente vai falar sobre isso hoje, né? Como é que a gente vai ter políticas públicas que beneficiem, né? A proteção da natureza, a proteção dos mananciais, a educação ambiental? Né, tudo isso... Falando de educação, a gente tem um educador aqui, né, que já foi diretor de escola. Eu não sei se ele defendia a horta na escola. Sim, mas depois não, deputado. Olha, eu acho que você falou em educação, nós temos que ser pedagógicos aqui e mostrar para as pessoas, por exemplo, que o desmatamento da floresta amazônica, por exemplo, ele interfere nas chuvas aqui em São Paulo, por exemplo, porque você tem os rios voadores, não é isso, Adriana? Então, quanto mais desmatamento na Amazônia, pior para São Paulo, por exemplo. Isso mexe na nossa vida cotidiana. Você vai ter mais seca, falta de água, a crise que nós tivemos aqui recente, em 2016, não foi? A crise hídrica, tem a ver com isso, né? E estamos prestes a ter uma outra, porque a situação ainda é grave, mesmo com as chuvas que estão ocorrendo, a situação não está resolvida, nós podemos ter uma nova crise hídrica, mas isso tem a ver também com os rios voadores, que são produzidos lá na floresta amazônica. Então é importante fazer essa relação, desmatamento no Pantanal, as queimadas, a devastação, a criação de gado, né, o pasto que destrói a floresta, interfere na nossa vida aqui, então é importante. E quando a gente fala num cosmo, não um microcosmo, mas um ambiente menor, eu acho que é nisso que o deputado pensou quando criou a lei do Guarapiranga, pensando que São Paulo e Itapecerica da Serra, que a gente vai mostrar o vídeo agora para a gente contextualizar, tem uma ligação muito importante, né? Aliás, a gente vai mostrar umas imagens que eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho para a gente entender melhor onde é Itapecerica da Serra e de que cidade a gente está falando. É uma cidade dormitória? É uma cidade que recebe muita gente de São Paulo? Como é que é essa cidade? Itapecerica, ela tem muito contingente populacional que trabalha em São Paulo, né? E que se desloca todos os dias para a Grande São Paulo por questão. Vamos mostrar as imagens? Me parece que tem até a igreja lá, tem umas imagens bonitas, mas aí a gente já consegue comentar em cima, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Mas Quero isso, falar né? um pouquinho só sobre os rios voadores, pois não, diga. fazer uma parte, pode ser? Então, Jana, adorei você tocar nesse assunto, porque é uma teoria que é do cientista Antônio Nobre, maravilhosa, né? E que devia estar mesmo disseminada nos nossos jornais, nas nossas escolas. Por quê? Porque ele defende, né, na pesquisa dele, ele descobriu que se não fossem os rios aéreos da Amazônia, que traz essa evapotranspiração da floresta exuberante da Amazônia, nós teríamos um deserto aqui no Sudeste. Né, que todo esse perímetro do Trópico de Capricórnio no planeta, a gente analisando, são desertos, né? E não é aqui em São Paulo, na região Sudeste, por causa dos rios aéreos da Amazônia. Então, a Mata Atlântica é filha da floresta amazônica, né? E isso é uma teoria que deveria estar mesmo muito, quer dizer, nesse momento de negacionismo que a gente vive, muito importante mesmo a gente ressaltar essa pesquisa do Antônio Nobre. Muito legal. Daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens, então, para entender mais, conhecer mais Itapecerica da Serra, que, aliás, tem várias questões. Aqui, já temos a imagem. A gente tem, vou pedir para frisar um pouquinho, tem uma parte verde ali importante e depois a gente vai ver também que tem uma densidade populacional também muito grande, né? Sim. Vamos passar o vídeo, então, para aí a Adriana pode comentar um pouquinho. Essa foto específica, né, é um caso bem emblemático que se repete em várias regiões de Itapecerica da Serra. Essa área verde toda é Mata Atlântica preservada. Aqui nós tínhamos muitos animais silvestres, né, desde tucano do bico verde,
o saruê, que é o gambá de rabo pelado, nós tínhamos aí os saguis, coatis, tatus, né? É uma área muito produtiva nessa questão de água também, mas que foi brutalmente mesmo desmatada. Esse verde todo já não temos mais? Não existe mais nada desse verde. Foi tomando conta, né? A gente vê amarelinho ali, que é a rodovia SP, né? A rodovia que corta, né? Isso. E ali vai, você vê que vai avançando, o concreto vai avançando e o verde vai subindo. Exatamente, né? Só que essa área especificamente eu trouxe aqui para discutir, porque é uma área de interesse coletivo pelo plano diretor da cidade. Então, essa área ela é determinada para a proteção ambiental, para justamente trazer esse amortecimento da temperatura, para a preservação desse verde mesmo, para parques, por exemplo. Mas essa área verde que a gente acabou de ver, essa aqui é de uma empresa, a gente vai falar daqui a pouquinho. Essa daí Mas essa área que a gente acabou de ver, ela é na área meio que central de Itapecerica, ela é um parque? Ela está ali na... É um bairro? É um bairro, É um né? bairro. É um bairro, bem ali limite com São Paulo, né? Por isso também aquela conurbação que a gente diz tão grande de E casas. existem ali loteamentos novos nessas regiões, assim, que podem, de repente, ser ilegais e que podem avançar Então, também? isso se repete em toda a cidade, loteamentos ilegais, né? Então, pessoas ligadas à ilegalidade compram esses terrenos a preços baixos ou até mesmo tomam, invadem, porque são terras públicas muitas vezes, e numa violência muito grande, porque esse processo todo já aconteceu na Billings, já aconteceu na Cantareira, de uma forma um pouco mais artesanal, mas hoje de uma forma muito agressiva e industrializada mesmo, chega com várias cavadeiras, numa tarde eles destroem 4 hectares, né? No dia seguinte já estão abrindo ruas, colocando guias de ruas e murando com aqueles muros pré-fabricados, que é muito usado, né, por essa ação. E, infelizmente, a gente presencia, né, além dessa destruição toda da fauna e da flora, né, animais mortos, né, nas sarjetas, animais fugindo. A gente tem relatos, inclusive, de moradores que dizem, olha, as cobras estão invadindo a minha casa, estão fugindo, né, das cavadeiras, estão invadindo minhas casas. Além de tudo isso, a gente, infelizmente, relata e tem chamado a fiscalização para tomar providência, porque a gente vê lá a Sabesp, nesses locais, instalando fornecimento de água e a Enel também instalando... Ou seja, o poder público acaba, de certa forma, sendo conivente com alguma coisa que deveria ter sido totalmente legal. Eu queria, sobre esse tema, eu queria fazer uma observação importante, acho que a Adriana até concorda comigo, que, na verdade, há uma omissão, lógico, do poder público em relação também à política habitacional. Sim, como ele não oferece habitação popular para a população, por exemplo, aqui em São Paulo agora, o governador Dória extinguiu a CDHU, que era uma empresa importante, pública, né, que fornecia casas populares para a população. Então, como não tem nem uma política pública municipal, nem estadual e nem federal mais, a população é obrigada, ela vai indo para... E a desigualdade social e econômica vai levando essa população para a periferia. O que acontece em Itapecerica está acontecendo em várias regiões, em várias cidades. Aqui eu acompanho bastante aqui a região da Billings, que eu acompanho, a ocupação vai acontecendo, o loteamento clandestino, a especulação imobiliária. Então, nem é um movimento organizado, é uma coisa que vai acontecendo, né? E nós não podemos criminalizar essas pessoas, porque essas pessoas que estão fazendo a ocupação, elas são vítimas da especulação imobiliária, do loteador clandestino, e até hoje tem uma questão mais grave ainda, que é o crime organizado fazendo as invasões e controlando. Então tem o crime organizado fazendo isso. É grave agora, a situação, mas tudo isso tem a ver com a falta da política habitacional. Então, a gente tem que deixar claro que nós não somos contra a população que está morando lá. Ela é vítima também, né? Mas não vai contrapor defesa do meio ambiente e habitação. A gente não faz isso, né? Mas, de qualquer forma, a fiscalização também é importante. Nós temos, por exemplo, a questão da lei da Billings, aliás, da Guarapiranga, que é de autoria do deputado. Não é minha autoria, não. Ela foi aprovada aqui em 2006, né? Ela veio do Executivo, foi aprovada, foi uma conquista importante e uma reivindicação mesmo. O senhor participou também? Não era ainda deputado. Eu participei da aprovação da Billings. A lei da Billings eu já era deputado. De 2006 eu era ainda vereador de São Paulo. Eu acompanhei todo o debate, participei, mas eu não era deputado estadual. Mas acompanhei o movimento todo, porque eu era vereador, era na cidade.
mas eu participei da lei da aprovação da Billings aqui e na Câmara Municipal de APAs, né, da APA Capivari Mundo, Área de Proteção Ambiental, da Bororé. Eu participei aqui das leis municipais, mas essa especificamente não, porque eu estava numa transição entre Câmara e Assembleia Legislativa. Mas uma lei importante, que a Adriana tem denunciado que ela não é cumprida, ela está sendo desrespeitada, não há fiscalização. Então, é por isso que há toda essa degradação. Na medida em que você fiscaliza, não é, Adriana? E você está perto, a imprensa está perto. Então, se você tem um loteamento clandestino, você vai abordar o tema e você fala, não, por que está clandestino, por que não está, qual é a participação da Prefeitura, do Estado, enfim, né? Agora, no seu entendimento, a fiscalização tem deixado a desejar? Muito, muito, né? A gente está falando aqui da Lei da Guarapiranga, né? A Lei da Guarapiranga está há 15, 16 anos, né, já em vigor, e logo que ela foi promulgada, 90 dias depois, obrigatoriamente a lei exige que fosse instaurada a fiscalização integrada, que é a integração de todas as fiscalizações municipais, estaduais, as polícias, Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil do Meio Ambiente, CETESB, né, todos esses órgãos integrados, porque a Lei da Guarapiranga ela foi especificamente constituída para proteger os mananciais de geração de água. O correto seria fazer um relatório também de tudo que está acontecendo? Isso, a lei também exige isso, que seja feito um relatório mensal com transparência para a população saber o que está acontecendo com relação à fiscalização, mas a gente não vê isso acontecendo desde o início. Para dizer a verdade, se aconteceu por períodos muito curtos, né, nesse período todo, esses anos todos, né? E as consequências estão aí, né? A gente está passando por desabastecimento de água, precarização, toda essa questão da habitação também. A fiscalização não protege a população também em relação à habitação, porque tem terrenos como esses que nós vimos aqui na foto, que são terrenos para a construção de habitações populares, que são realmente destinados para a construção de habitações populares pelo plano diretor das cidades. De Itapecerica é um caso, né, em Embu das Artes, mas que estão na mão da ilegalidade e a fiscalização não atua. Né? A gente às vezes vê aqui e ali, né, alguma notícia sobre a atuação das polícias, mas uma gota no oceano mesmo, mas efetivamente não está funcionando a fiscalização. Eu não apresentei, talvez no começo do programa, a gente apresentou a Adriana Abelhão como ambientalista, jornalista educadora, mas ela é presidente, tá no GC para você ver, da Preservar Itapecerica, é isso, né? A sede é lá em Itapecerica, aqui na Grande São Paulo. Agora, deputado, eu queria entender como é que pessoas como a Adriana chegam até o senhor, porque assim, geralmente talvez por ser um partido de oposição, chega essas notícias até o senhor, para falar, olha, precisa de um olhar mais atento ali, Itapecerica. Eu vi porque o senhor, por exemplo, estava falando da Mata Ciliar de Jundiaí, né? Essas manifestações chegam até o seu gabinete com recorrência? O nosso mandato, ele atua muito nessa área. As pessoas falam, o Janazzi só defende a educação. Não, ele defende a educação, é o carro-chefe da nossa luta, até porque, para nós, a educação ela é o principal instrumento de desenvolvimento social, econômico, humano, ambiental, ela é fundamental, mas nós atuamos em várias áreas e muito na área ambiental também. Eu sou da região da Zona Sul, muito próximo, conheço Itapecerica, Embu Guaçu, Embu das Artes, toda aquela região de Cotia, então nós temos uma militância também em defesa das duas bacias da Guarapiranga, mais desse lado aqui, né? E da Billings. Então a gente tem uma militância também, e a gente conhece já o trabalho da ONG, da Associação Preservar, da Adriana Abelhão há um bom tempo, e o nosso mandato é um instrumento de luta dos movimentos sociais, dos movimentos ambientais, um instrumento que é utilizado pelos movimentos para fazer a intervenção política, a denúncia, cobrar o Ministério Público, cobrar a CETESB, a Secretaria do Meio Ambiente. Então, aliás, entendi. Então, nós, na verdade, somos um instrumento dos movimentos, deputado, porque né? É o que todo mandato tem que ser, um instrumento de luta da população. Porque a política pública, ela não é só estadual, não é, Adriana? É a federal, é a municipal, e o deputado é mais uma peça nesse concerto, como é o meio ambiente, não dá para agir sozinho, né? Sim. Então, até brinquei aqui, você que nos acompanha, vai lá uma hora visitar a Preservar Itapecerica, né? Tem trabalho para educadores também lá? Sim, nós temos um espaço educativo de incentivo à leitura e educação ambiental lá na nossa associação. Nós começamos, na verdade, com esse projeto de incentivo à leitura, uma biblioteca infantil, né? Ah, que legal. No meio da Mata Atlântica, né?
e as crianças nos visitavam no horário contrário da escola, para complementação de atividades lúdicas, né? A gente acredita muito no brincar e muito de contato com a natureza. Então, tudo começou desse pequeno projeto de uma biblioteca, né? E a gente começou a vivenciar esse espaço de uma forma muito interessante, porque enquanto nós estávamos no jardim lá, lendo, contando histórias, passava uma família de bugios, por exemplo, né? E hoje eles não estão lá por causa da febre amarela, né, que assolou a região, mas as crianças tinham esse contato todo com esses animais, né, e essa educação ambiental acontecendo. Então, a gente recebe as escolas lá, recebemos várias vezes já, para visitar, para vivenciar aquele espaço, né? Porque a gente tem árvores que as crianças podem subir, elas rolam na grama, elas podem ver, muitas vezes a gente presenciou mesmo uma cigarra lá saindo da casquinha, uma borboleta, né? A gente tem o rio Itacoaciara também, que permeia o nosso projeto, né? Que está lá às margens do nosso projeto, do nosso território, e a gente faz análise do rio junto à SOS Mata Atlântica. Todos os meses a gente coleta água e vê os parâmetros bioquímicos. As crianças adoram fazer esse trabalho, né? Infelizmente, a gente vê em escolas particulares que quando dá, é mais fácil as pessoas fazerem expedições para lugares bonitos, né? A escola pública nem sempre tem esse acesso de chegar e conhecer, e a gente tem que fazer um caminho inverso, né? Porque a população está toda uma boa maioria nas grandes metrópoles, e aqui em São Paulo, pela primeira vez, a cidade de São Paulo, o número de prédios já ultrapassou o de casas, né? Foi uma notícia recente. Então a gente tem que fazer esse caminho inverso. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, e no outro bloco a gente vai falar de dois temas muito interessantes. Vamos mostrar a imagem também de uma expansão de uma pedreira em Itapecerica, aqui pertinho da capital. Você vai entender o que está acontecendo, e também do chamado Bota Fora dos Jardins Palmares. Você vai entender o que é. Não é lixão, né? Como é que chama? É um aterro. Um aterro que está sendo feito lá em Itapecerica e que a Adriana veio denunciar também e traz informação para a gente daqui a pouquinho. Olá, a Lesp Cidadania está de volta, hoje falando sobre o meio ambiente, mais particularmente numa cidade pertinho aqui de São Paulo, cerca de 30 quilômetros, que é Itapecerica da Serra. Eu vou voltar aqui, nós estamos com o deputado aqui com a gente, deputado Carlos Gianazzi do PSOL, e a Adriana, que eu vou voltar com um pouquinho com ela, a gente vai mostrar já umas imagens para falar, Adriana, que a gente já falou no primeiro bloco da questão dos terrenos clandestinos, da questão ambiental, mas tem uma questão importante lá também, que é a expansão de uma pedreira. A gente vai mostrar a imagem aqui, a segunda imagem, ela já mostra um pouco da expansão dessa pedreira na cidade de Itapecerica da Serra. Aqui, a primeira a gente já mostrou, vamos para a outra. E eu queria que você comentasse um pouquinho, Adriano, o que é isso, há quanto tempo está acontecendo e como é que os ambientalistas têm acompanhado. A pedreira da Votorantim, ela fica nessa área muito rica de Mata Atlântica, né, dentro da bacia do Guarapiranga. Aliás, ela está em duas bacias, ela está do Ribeira de Guape, mas a maior parte na bacia do Guarapiranga. E a Votorantim Cimentos S.A. atua nessa empresa desde a década de 80, quando houve um arrefecimento mesmo da produção e da exploração, né? Essa pedreira ela é para extração de granito. A Votorantim é a quinta maior produtora de granito do planeta, né? E para atender a demanda da Grande São Paulo, né? A partir de 2018, nosso movimento foi surpreendido com uma notícia de uma possibilidade de um licenciamento para a expansão dessa pedreira em 20 hectares, para chegar em 60 hectares, né? Quando a gente fala hectare, a gente está falando, cada hectare é o quê? Um campo de futebol, isso. Então, você vai ampliando, aumentar esse tamanho. O desmatamento, com certeza. Essa, vamos dizer assim, essa cicatriz, né, na Mata Atlântica aumentaria bem. Isso é um topo de morro, né? E é interessante que você falou que aqui a imagem não mostra, mas ela está cercada de água, né? E água que é usada na cidade de São Paulo, sim, né? No entorno dessa pedreira nós temos mais de 30 nascentes. 30 nascentes. Inclusive as nascentes do Rio São Lourenço, né? Que foi transposto na crise de 2015 para abastecer a cidade de São Paulo, né? Agora, Adriana, quando a gente olha uma imagem dessa, você fala... Um leigo pode pensar, você tem tanto verde, extrair um pouco porque precisa, tudo bem. Mas
ambientalmente, quais são as consequências? Porque a gente sabe que tem água embaixo, tem água do lado, tem a questão da flora, da fauna, dos animais, que de repente, quando você tem uma extração como essa, os animais deixam de se comunicar. Não é tão simples quando a gente pensa, né? Só para complementar, eu vi uma reportagem uma vez que se chama Árvore-Mãe. Uma árvore, ela consegue alimentar uma outra que, de repente, ela está mais precisando de alguma ajuda, digamos, não é proteína, esqueci o nome. Ela, pelas raízes, os nutrientes, ela manda. Então, quando você tem um caso desse, não é só olhar assim, o ambientalista tem outra visão, né? Sim. Vamos partir da atuação mesmo do que é uma pedreira, né? Todos os dias existem explosões fortíssimas aí, né? Uhum. Então, isso já é uma questão que altera totalmente ali a situação da fauna que está em volta desse local, né? Certo. A gente sabe e presencia, porque nós estamos sediados muito próximo à pedreira, que todo esse granito, nessa explosão, ele asperge, né, muito pó de pedra, que é pó de sílica, totalmente contaminante. Isso para o pulmão, por exemplo, do ser humano é muito perigoso e a longo prazo pode causar câncer, né? E todo esse pó olha, você vê ali mesmo que isso é tudo bem claro, ali aquele pó branco. É uma, né, grande região, sim, é um pó. Ele é levado pelas águas pluviais para os mananciais que estão aí em volta. Então, ele está assoreando há décadas todos os mananciais. Os mananciais mais próximos ali, contribuintes do São Lourenço, você vê mesmo aquela areia branca ali, está muito assoreado, os peixes foram embora, né? Isso é uma coisa muito séria. Nós estamos a 6 quilômetros da pedreira e a gente consegue presenciar, na época de chuvas, a gente vê aquela areia branca descendo ali e causa muitas inundações, inclusive, né, essa operação aí. É uma região de preservação de mananciais. Em todas essas nascentes, qual é a função delas? Durante a seca, elas não param de produzir água, não é? São elas que alimentam os rios, aí no caso o rio Itacoaciara, que vai alimentar o rio Imbu-Mirim, que é o grande contribuinte da Guarapiranga, contribui com 30% de toda a água que é usada no sistema Guarapiranga para a região metropolitana de São Paulo. Então, você acha que perdão, desculpa, mas assim, a legislação em 80, que começou essa extração que você citou, era uma e depois a gente avançou, né? Embora a gente tenha a legislação ambiental há muitas décadas no Brasil. Mas você acha que então esta evolução não evoluiu como deveria em relação ao ambiental? Na visão de vocês, não deveria existir mais ou poderia existir tendo compensações? Existe uma particularidade, né? Porque, por exemplo, Itapecerica da Serra é 100% mananciais. Se certo. É 100% mananciais, como a gente pode admitir uma pedreira, né? A exploração de granito dentro do território? Manancial quer dizer manancial de água que geração de água, Geração de água que vai... Rios, córregos, nascentes, Guarapiranga, né? E tudo mais. Então, uma região 100%. Agora, o pior é que, além de já existir a pedreira, a empresa quer a expansão, não é isso? Isso. Aí tem uma luta de vocês contra, né? Isso, exatamente. Inclusive então, com uma ação judicial, sim, Ministério Público. Isso. Nós acionamos aqui também a Comissão do Meio Ambiente, pedimos já a convocação do presidente da CETESB. A Assembleia Legislativa tem tomado algumas medidas nesse sentido. Públicas, audiências públicas aqui na Alesp. Mas é um absurdo total, né? Porque tem a lei da Billings. A Adriana falou aqui da questão da poluição da represa Billings e do Rio São Lourenço, que são duas fontes de abastecimento de São Paulo de água potável. Então, ou seja, a população está bebendo isso daí. Então, essa é a verdade. É grave isso. Esse licenciamento para a expansão dessa pedreira é feito por um órgão estadual, que é a CETESB. Então, qual é o direcionamento do Estado? É trocar água por granito? Porque é isso que está sendo feito aí nessa expansão. Porque esses 20 mil hectares, que são 20 mil campos de futebol, o projeto é chegar em 60 mil hectares. É um buraco gigante mesmo. Passar de 20 para 60, ou seja, vai triplicar. Isso. E isso por que está acontecendo? O que a gente defende muito nessa questão, né? A questão dos mananciais é muito séria. Nós vamos falar da fauna e da flora também, mas voltando à questão dos mananciais, o que acontece? Essa troca de água por granito nessa região, para nós, é uma questão que deveria ser barrada, né, nesse licenciamento. Por quê? Porque esse granito está muito próximo
dos centros de consumo da Grande São Paulo. E tem algumas vias de distribuição muito interessantes, que são o Rodoanel, a Raposo Tavares. E o que acontece? A empresa acaba tendo uma vantagem competitiva aí e aumenta o seu lucro. Mas a Votorantim tem outras pedreiras também no entorno da Grande São Paulo, onde não tem Mata Atlântica, onde ela poderia fazer uma compensação ambiental muito mais interessante, inclusive, né, e não destruir Mata Atlântica. Quando a gente começou a questionar esse licenciamento, a gente estava em 2018, a gente nem estava vivendo o que a gente está vivendo hoje, que é a possibilidade da pior seca dos últimos 90 anos, que são as mudanças climáticas, que são todas essas questões gravíssimas que a gente está vivendo hoje por conta das emergências climáticas. Então, é tudo muito incongruente e está indo contra mesmo, né, a sobrevivência mesmo do ser humano e, nesse caso, contra a geração de água, né, porque essa região é fábrica das águas. Uhum. Agora, deputado, depende de uma legislação que nem sempre é estadual, né? Eu sei que o senhor tem, por exemplo, uma legislação aqui, tem várias aqui que me passaram do meio ambiente em relação ao seu mandato, mas uma delas é a 886 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a implantar o Parque Ecológico do Crispim. Queria que o senhor explicasse as margens da represa do Guarapiranga e Itapecerica, porque um parque ele ajudaria a preservar também? Com certeza, esse parque ele representa uma reivindicação popular da região, do movimento organizado. Eu conheci a região e é muito próximo do Rodoanel, né? E aquela região está sendo também muito ocupada, né, pelo loteamento clandestino, pela especulação imobiliária. Então, a criação do Parque Crispim, que é uma reivindicação da região, é no sentido de proteger, porque senão em pouco tempo nós teremos uma ocupação e uma devastação ambiental em toda a região, e que também vai afetar a represa a represa Guarapiranga, porque inclusive tem um braço ali da Guarapiranga, né? Agora, diga, Adriana. Esse exemplo do Parque do Crispim é muito emblemático, muito importante, porque essa área é uma área de compensação justamente do Rodoanel. Do Rodoanel, isso mesmo. E isso aconteceu em todas as cidades da região, quando foi construído o Rodoanel. O que acontece? Essas áreas são oferecidas para os municípios que largam, que abandonam essas áreas totalmente ao Deus dará, e aí acontece de tudo, né? Acontecem ocupações, acontecem invasões, acontecem essas questões do loteamento clandestino, né? Uhum. E muito próximo ao manancial, né, que inclusive não traz dignidade para as pessoas que estão morando ali, porque são lugares úmidos, são lugares insalubres, né? Então, além de toda essa questão da especulação imobiliária que atrapalha tanto, que está expulsando a população, né, para as áreas periféricas e para os mananciais, existe toda essa precariedade também, porque nessas áreas não tem transporte, não tem escola, não tem hospitais. Agora, uma questão complexa, porque quando você tem uma cidade que é 100% manancial, é difícil porque, a senhora colocou bem, não deveria jamais, se é manancial, ter uma pedreira. Mas a questão de se ter empresas também é complicado, porque é região de manancial. Então, precisa haver compensações para que o morador tenha onde trabalhar, tenha uma vida digna. Muitos, a gente já tem uma pedreira não gera muitos empregos, né? Não, pelo contrário. Não gera emprego. Muito pouco. Entendi. Não compensa, né? A gente tem, assim, exatamente aí, por volta de 50 pessoas trabalhando diretamente. Alguma coisa com terceirizados. E tem os caminhoneiros. Mas os caminhoneiros, eles vão para onde estiver o trabalho, não é? Entendi. Então, assim, é realmente muito pouco emprego. Inclusive, os trabalhadores estão numa situação de muita exploração no momento, nessa pedreira. Vou pedir para mostrar as outras imagens na sequência, que aí a gente pode comentar. E depois a gente tem umas imagens também da fauna também, que é muito bacana. Aqui já tem um pouquinho o bicho preguiça ali, né, salvo engano. Sim, o bicho preguiça de 3 dedos, né? Ele é bem encontrado em Itapecerica da Serra, em várias regiões. Essa foto é da a fotógrafa Cris Rueck, que é militante da nossa associação, do Preservar. E esses animais, como por exemplo o bicho preguiça, eles estão ali no entorno da pedreira, né? São catalogados no próprio EIA-RIMA, que a empresa elaborou. Nós temos lá o bicho preguiça, o bugio ruivo. A gente, infelizmente, houve um grande decréscimo da população por causa da febre amarela, né, em 2018 e 2019, mas eles estão voltando lentamente, né? O tucano do bico verde, como vocês estão vendo, o veado catingueiro, né?
a gente tem o gato do mato pequeno, o cachorro vinagre, o tatu-bola, o tatu canastra. Esse é o cachorro vinagre. É um bicho silvestre muito importante para a disseminação de sementes e para toda a biodiversidade, né, da Mata Atlântica, raro, inclusive. Ele está no território de Itapecerica, de Embu das Artes também, de Cotia. Né? Nós temos muitos répteis, muitos anfíbios, muitos pássaros raros, como, por exemplo, o urutau, que é uma ave noturna que se camufla, né, nos tocos secos das árvores durante o dia, e à noite ele sai para pegar os insetos e até os morcegos. Esse aqui é o gato do mato pequeno, um pouquinho menor que a jaguatirica, uma preciosidade, né, do território. Muito. Né, muito lindo. A gente tem paca, por exemplo, ainda, tem o caititu, que é um porco do mato, as capivaras nas áreas de várzea também. A gente está falando em geração de renda e hoje não existe mais, não é o correto se falar em zoológico, mas assim em templos, esqueci. Santuário. Templários, né? Santuário. E agora, a senhora acha que, por exemplo, a exploração do turismo numa região como essa, que é tão rica, o Estado poderia investir mais para gerar renda? Exatamente o que você estava falando sobre o emprego, né, no começo da sua afirmação. Então, é justamente isso. Nós estamos realmente num momento, né, importante de valorização da natureza. Quando a gente tem um território com essa riqueza, onde a gente pode ter esse contato todo com a natureza, que o ser humano está precisando e está querendo, né? Por que eu tenho que ir tão longe? Eu estou aqui a 30 quilômetros de São Paulo, eu tenho toda essa riqueza, essa biodiversidade, por que eu vou deixar de destruir, né, inclusive os mananciais, se tudo isso pode gerar emprego? Inclusive, um projeto muito interessante seria o turismo ecológico de base comunitária, que levasse em conta a educação ambiental. Isso realmente pulveriza muita atividade econômica com a população de São Paulo, mais necessitada. né? A gente tem deputado que já foi diretor de escola, sabe como que a molecada gosta de falar, não, hoje a gente vai tirar um dia para um passeio, né? Esse intercâmbio com cidades como Itapecerica seria uma coisa fenomenal, né? A gente tem o turismo de aquele que você só aprecia, né, também, de contemplação. Observação de pássaros, por exemplo. Tem muitos pássaros em Itapecerica, em Embu, Cotia, uma riqueza imensa. A araponga ainda está por lá, um pássaro muito raro. Agora, parece que estamos na contramão. Vamos falar do aterro, que parece que tem um aterro que está sendo programado lá. Explica para a gente. Essa aí realmente é uma agressão imensa, né? Também outra grande agressão. Um aterro de 3 milhões de metros cúbicos de terra, né? Então, imaginem, empresários da região pleitearam um licenciamento ambiental junto à CETESB, que é o órgão estadual, que é o pertinente mesmo para o licenciamento, para a construção de um clube de campo de esportes e eventos. Então, a construção de 6 quadras de esportes, basquete, futebol, com uma construção para recepção das pessoas, né? E embaixo desse vale todo se colocaria 3 milhões de metros cúbicos de terra para depois se construir esse pequeno centro de esportes e eventos. Quer dizer, é lógico que o grande negócio é o empreendimento aterro, efetivamente, né? Mas, infelizmente, esse projeto foi aprovado, né? Foi licenciado, existe um primeiro licenciamento da CETESB, e é isso que a gente está judicializando, entrando com ação civil pública, trabalhamos bastante junto ao promotor da cidade também, contra esse empreendimento, porque ele fere o Estatuto das Cidades, fere a Lei da Guarapiranga, por exemplo. A Lei da Guarapiranga não permite que se coloque essa terra de fora da bacia para dentro da bacia. E 3 milhões de metros cúbicos de terra só virá do entorno da cidade de São Paulo. Você falou em 3 milhões, é isso que eu ia te perguntar. 3 milhões de metros cúbicos não é para comportar o lixo da cidade de Itapecerica. Não, na verdade, a gente não é da região, não é de lá, é de fora. Por exemplo, construção de prédios, de apartamentos, a especulação imobiliária que a gente está falando aqui. Né, justamente que está privilegiando prédios de luxo ao invés de construir casas populares, prédios populares. Vai contemplar as grandes empreiteiras, na verdade. Exatamente. E aí eles têm que colocar esse mundaréu de terra em algum lugar, né? É entulho e terra, né? É tudo. Não é só terra, é entulho também. Entulho Entulho de construção. Mesmo que se fosse terra,
deputado Janadi, já seria uma agressão muito grande, porque lá... E esse local é perto da... A população tem noção de que isso está sendo construído na cidade? É perto de uma região central? Não, é um pouquinho afastado da região central. Então, às vezes, para a população entender o que está acontecendo, às vezes está um pouco distante da realidade. Nós fizemos muita campanha, nós fomos à rua, nós fizemos muita matéria, muita manifestação. Hoje a população sabe o que é o aterro, mas a princípio vendia-se à população, olha, vai ter um centro de eventos aqui de esporte para vocês, né? Então, a gente conseguiu assim desmistificar isso. E junto com o centro de esportes está o aterro. Embaixo, quer dizer, como é que um empresário vai construir um centro de esportes num vale? Ele é muito inclinado, tem um talude enorme e lá embaixo está cheio de manancial, tem nascentes. E esse faz parte, esse território que a gente viu ali na foto, ele faz parte das serras de Itacoatiara. É um ponto turístico, inclusive. Você vê toda a cidade de São Paulo do alto desse local, né? E tem muitos animais silvestres lá. E uma vez agredindo esse local, essa terra toda vai afetar todas as águas pluviais que correm por essas serras, descem para a parte mais baixa e vão para Guarapiranga, justamente, né? Vão afetar as nascentes. E fere o Estatuto das Cidades, fere o plano diretor da cidade, fere a lei da Guarapiranga, quer dizer, é totalmente ilegal, a gente está realmente bem E até de arrecadação de impostos ou geração de emprego também não dá para... Também não. Ainda que se fosse olhar por esse Não, por esse prisma. O que é efetivamente? Todos os dias chegarem lá 150 caminhões, cheios de entulho, de lixo. A gente vê algumas iniciativas que já aconteceram em Embu das Artes, que foi o mesmo expediente, igualzinho, o clube de campo de evento, tudo igual. Só que foi à frente, quando eles se deram conta, começou a chegar aquele lodo tóxico, com animais mortos, cavalo morto, uma coisa, assim, é tudo. Eu sei que você, talvez quando a gente fala de compensação, eu sei que vocês colocam o pé atrás, porque no caso de Itapecerica, a senhora me explicou que nem deveria ter uma exploração de uma pedreira, porque é uma área de manancial. Sim. E eu acredito que no mesmo raciocínio, né, deputado, um aterro também não. Mas, quando se fala, ainda, digamos que se aceitasse, as compensações acabam sendo muito aquém, porque quando a gente mostra, e a gente mostrou os detalhes, se você tem uma agressão à natureza, a impressão que a gente tem é um trechinho dentro de uma mata maior, né? Mas as implicações para a água, para a fauna e para a flora, nem sempre são bem abalizadas. Então, olha, o que aconteceu com relação à compensação desse empreendimento especificamente? Foi levado para o Conselho Municipal da cidade uma proposta, né? Então, o que a gente efetivamente sabe é que esse é o grande negócio de 178 milhões de reais, o faturamento que vai gerar esse negócio em 4 anos. Então, tem um envolvimento, né, Janadi, a gente sabe, já foi para o GAECO, envolvimento de funcionários públicos, de vereadores e tudo mais. Então, o que continua se insistindo com isso, e quando chega da compensação ambiental, pasmem, o que foi oferecido foram 2 ciclovias. Uma coisa que a gente não pôde aceitar de forma nenhuma, né? Já uma agressão desse tamanho, gigantesca, e esse tipo de compensação que foi colocado para o Conselho analisar. Correto. No caso do aterro e também da expansão ali da pedreira, foi judicializado? É só vocês que atuam ali na região, o Preservar Itapecerica, que é uma organização não governamental, ou vocês conseguem atuar com outras organizações e judicializar e conseguir brigar para que se reverta? Na verdade, esses processos todos a gente judicializa como associação, a gente é que faz a ação, né? Temos advogados que nos suportam, mas com o apoio de todo o entorno, né? Nós temos associações em Cotia, em Embu das Artes, então todos, e estamos sempre juntos no território, né? A gente considera ali um ecoterritório, né? As nossas cidades ali mananciais. Porque não é só Itapecerica, ali você tem vários municípios. Tudo que a gente está falando aqui, Janadi, continua. Tabuão, se repete em Embu, Cotia, se repete em Cotia, quer dizer, Juquitiba, São Lourenço, Embu, tudo que a gente está falando aqui, inclusive Embu Guaçu. Inclusive, Embu também tem pedreira, infelizmente. Porto de Areia, pedreira. E Embu é uma cidade turística, né? Então, pois é. Embu das Artes, por exemplo, é uma cidade turística. Agora eu queria... A gente trabalha em conjunto aí, muito em conjunto, porque soma talentos, né? Tem geógrafos, advogados, arquitetos urbanistas.
até poetas. Então, precisa envolver todo mundo. Eu fico imaginando da sua associação, porque a associação, ela depende, eu até queria que você colocasse depois, ela depende de ajuda das pessoas, porque ela geralmente não tem recursos próprios e enfrenta gigantes, né? Então eu queria que você falasse principalmente do apoio do deputado, como é que é essa interlocução? Porque para vocês é complicado, né? Até para contratar um advogado, para judicializar, não é fácil, né? Sim. Então, qual é a participação do Parlamento Paulista por meio do deputado Carlos Gianazzi, que consegue lhe dar algum tipo de apoio para você enfrentar essas grandes questões? Olha, a Preservar, ela ainda não tem assim um corpo ainda de associados, né? Muito forte, né? Ainda não tem, mas já cresceu muito, né? Nos últimos anos. Agora, na época de pandemia, todas as ONGs sofreram, né? Mas a gente tem um apoio muito pontual de algumas pessoas na cidade, sim, né? Sim. E que nos ajudam a custear essas ações civil públicas, mas a ação não é só o advogado também, é muito importante, né? Mas é todo esse arcabouço mesmo de biólogos, geógrafos que nos ajudam ali. Mas a gente tem muito que crescer ainda nessa questão financeira ainda, né, deputado? Então já deixa aqui o seu recado já. Quem conhece Itapecerica, vai passear, vai lá conhecer a Preservar Itapecerica. Onde é que fica? É fácil? Tem algum site? Fica no bairro de Itacoatiara, né? A gente tem a nossa página no Facebook, temos lá a nossa localização, as portas estão abertas sim, para conhecer. Lá nós temos toda essa biodiversidade para vivenciar, né? E temos também alguns equipamentos lá culturais ecológicos instalados, como por exemplo fossas ecológicas, que a gente inclusive dá cursos também lá, né, vivências. Mas né? Se uma escola quiser levar, por exemplo, uma escola particular, vocês têm algum recurso financeiro que vocês conseguem angariar para mostrar? Porque existe essa demanda, né, das escolas, ou vocês ainda não se instrumentalizaram para isso? Olha, quando é uma escola pública, a gente não cobra, né? A gente faz Mas tem custo, né? A molecada chega lá, tem que tomar água, às vezes quer comer alguma coisa. Sim, a gente faz encontros comunitários que dão muito certo. Quando é escola particular, sim, a gente pede uma contribuição para a associação, né? E tem sido... Quem for de São Paulo pode ir lá na associação lá? Com certeza. E aí parece que tem tem abelhas lá, mas não vai picar ninguém, né? Não, abelhinha sem ferrão. Abelhinha sem ferrão. Porque é demais a gente sair da cidade e ir lá conhecer, né? De repente, quem está nos ouvindo, né, deputado, faz uma pequena excursão e vai lá conhecer a Preservar Itapecerica, porque... Pela lembrança, muito obrigada. Vale a pena, abertas, né? sim. Você falou da arte, eu me lembrei agora que em Itapecerica, Dom Paulo Evaristo Arnes estava morando lá, ele morreu recentemente, mas ele estava morando lá. O artista, sobretudo o grande maestro Rogério Duprá, foi o maestro do tropicalismo, né, que fez os arranjos do disco Tropicália, morou lá, morreu lá inclusive, tem muitos artistas que moram ali, né? Sim, Renato. Itapecerica, ela na década de 70, eu posso dizer, ela tinha um projeto de muitas pessoas de São Paulo, da arte, né, da cultura, que imaginavam que Itapecerica poderia ser uma segunda Campos do Jordão, por exemplo. Um lugar serrano, porque ela é mesmo, é lindo, né? maravilhoso, só que um lugar para criação, para a criatividade. Vale a pena. Bom, a gente chegou ao fim, mas eu queria passar a palavra então ao deputado para encerrar, deputado, agradecendo bastante a sua presença e convidar a população para conhecer Itapecerica e enfrentar essa luta junto, porque só a associação não consegue, né? Tem que ter mais ajuda. Olha, primeiro agradecer a aula que a Adriana deu aqui, de defesa ambiental, contextualizando a questão de Itapecerica da Serra, essa questão do aterro, que você colocou muito bem, a questão da pedreira, da especulação imobiliária, né? E dizer que há uma grande omissão do poder público, que não fiscaliza, né? Há uma grande força também do poder econômico dessas empresas, que tem sido denunciado pela ONG Preservar. E dizer que nós estamos atuando aqui pela Assembleia Legislativa, nós já acionamos a CETESB, é inconcebível que a CETESB aprove esses projetos, um órgão que tem a obrigação de defender o meio ambiente, né, caminha na situação, ao contrário disso, né? Então, nós estamos acionando, o Ministério Público já foi acionado, tem ação civil pública, nós já acionamos aqui a Comissão do Meio Ambiente, também realizamos audiências públicas, enfim, vamos continuar lutando junto com vocês, pode contar com o nosso total apoio aqui, Adriana, tá bom? Do nosso mandato e de outros também, porque todos os mandatos da Assembleia Legislativa devem defender o meio ambiente. Então, parabéns pela luta de vocês e contem com o nosso total apoio.
Eu que agradeço, né? Eu que saio daqui com um aprendizado enorme, na verdade, né? De toda a sua atuação como deputado, Carlos Gianazzi, e toda a sua fala aqui hoje, só nos enriquece mesmo, né? E nos fortalece. Eu agradeço muito a oportunidade também de falar um pouquinho, né? Da nossa luta de Itapecerica da Serra. Muito obrigada. É um prazer para a gente. Olha, a Rede Alesp sempre aberta para você vir aqui e, se quiser fazer um programa só sobre isso, só sobre a preservar, para a gente dar bastante trabalho para você e encher lá de aluno lá para visitar lá as abelhas e conhecer, porque se a gente não conhece, como é que a gente vai defender uma coisa que a gente não conhece? Então, a Preservar Itapecerica está lá de portas abertas, dá um Google aí, conheça, vá lá, se você é professor, né? Aproveite para fazer uma excursão, conhecer o trabalho deles, que é bem interessante. A gente fica por aqui, até a próxima edição.